Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa lembrancinha. É uma lembrancinha muito fofa, é um porta-terço. Eu coloquei aqui dentro um mini terço, mas dá para colocar terços maiores. É uma lembrancinha muito linda para vender, para presentear. É um chaveirinho, tem a argolinha aqui de chaveiro e uma alcinha. Essa peça aqui já é antiga aqui no canal e agora ela começou a fazer muito sucesso lá no Instagram. Aí eu resolvi gravar novamente para vocês. Essa peça tem molde. Esse molde está lá no meu Facebook, é bem simples de encontrar. Tem um álbum lá no meu Facebook que se chama Molde dos Vídeos. Lá estão todos os meus moldes gratuitos. Quem quiser em PDF, aí tem que me chamar no WhatsApp, tá? Vou deixar o número aqui na descrição desse vídeo. Então, pra gente fazer essa lembrancinha, a gente vai precisar de um pedacinho de estruturador. Vocês podem utilizar qualquer estruturador, pode ser manta, entretela, porque é uma lembrancinha pequenininha, não precisa de tanta estrutura, né? Então, aqui eu cortei um pedacinho de manta R2. Fiz com esse tecidinho aqui da Eve Eva, né, que são de florzinhas miúdas. Agora, eu vou fazer com esse preto. Essa coleção tem lá no site. E ela se chama Flores à la Frida. Se vocês visitarem o site da Eve Eva Tecidos, vocês vão ver que esses dois tecidinhos estão lá e tem outras estampas da mesma coleção. Então, vocês vão cortar um pedacinho de manta, um pouquinho maior que o molde, para facilitar na hora da costura. E um pedacinho de tecido. Cortei o tecido um pouquinho maior, mas depois a gente vai refilar. Então, agora vocês vão pegar o molde, que vocês podem imprimir lá do meu Facebook. Vocês vão desenhar esse molde na manta. Eu vou dizer uma coisa para vocês agora, muito importante, preste atenção. Eu não tenho mais condições de mandar moldes para vocês. Eu passo o dia inteirinho enviando moldes, porque muita gente me pede, só que agora eu não vou enviar mais. Todos os meus moldes gratuitos estão lá no Facebook, é bem fácil de salvar, de imprimir. E em PDF vocês encontram no meu WhatsApp, é só entrar em contato comigo, tá? Eu peço desculpa, mas eu não tenho tempo mais de ficar o dia inteiro enviando os moldes que vocês me pedem. Se é gratuito e tá aqui no YouTube, vocês vão encontrar ele lá no meu Facebook também. Então, agora que eu desenhei esse molde, agora nós vamos fazer uma costurinha para prender esse tecido na manta R2. Pode fazer uma costurinha um pouquinho aqui por dentro e depois a gente vai recortar onde eu desenhei o molde. Cortei a parte principal, exatamente do tamanho do molde. Agora, nós vamos preparar uma alça. Essa alça tem 10 centímetros por 5 centímetros. A gente dobra ela ao meio, dobra as duas laterais até o meio e dobra de novo. Agora, eu vou fazer uma costurinha nessa borda e nessa outra borda aqui também. Fiz uma costurinha nas duas laterais. Vou deixar aqui no tamanho de 10 centímetros, que eu tinha cortado um pouquinho maior. Agora, nós vamos pegar essa parte principal, vamos dobrar ela ao meio, vamos unir aqui as duas laterais. E bem aqui no centro, a gente vai fazer um piquezinho, que vai ser onde a gente vai costurar essa alça. Agora, a gente dobra ela ao meio. Eu gosto de fazer uma costurinha antes, pra deixar ela bem alinhada. E agora, eu venho aqui onde tá a marcação do meio e eu costuro aqui, faço uma costurinha de segurança. A gente tem que fazer isso antes de prender o zíper. Deixa eu ver se vai ficar bem no centro aqui.
costurei essa alça. Agora, nós vamos precisar do zíper. Deixa eu medir aqui o zíper. Tem 29 centímetros, cortei um pouquinho maior para ficar mais fácil de colocar o cursor. A gente vai precisar de um lado só do zíper. Então, com esse pedacinho de zíper aqui, a gente consegue fazer 2 lembrancinhas dessa. Então, eu vou fazer uma costurinha só de segurança primeiro, prendendo o zíper. E vocês vão precisar de um pedacinho de tecido para o forro. Como é pequenininha essa peça, vocês podem utilizar os retalhinhos de vocês. Por exemplo, essa aqui era um pedacinho de retalho que eu tinha no pacote ali. Eu peguei, ó, é maior que o molde, eu já consigo fazer o forro dessa peça. Então, aproveitem os retalhinhos que vocês têm em casa. Então, primeiro vocês façam uma costura prendendo o zíper e depois uma costura prendendo o forro. Sempre deem uma leve esticada no zíper, para ele não ficar com aquela aparência ondulada no final. Fiz uma costurinha para prender o zíper e o forro. Agora, eu vou cortar esse excesso de forro que ficou aqui em cima. Vocês têm que cortar o forro maior que o molde, porque tem que sobrar 1 centímetro depois pra gente virar ele. Senão, na hora de virar, falta tecido aqui embaixo. Então, sempre cortem um pouquinho maior. Agora, a gente vira esse forrinho aqui pra trás. Vamos vincar bem, marcar essa costura. E vamos fazer uma costurinha de pesponto nessa borda. Fiz uma costurinha aqui nessa borda, dei uma olhadinha se não ficou tecido mascado aqui atrás, sempre dei uma esticadinha pra fazer essa costura. Agora, a gente vai fazer uma costurinha em toda essa borda aqui pra prender a parte principal no forro. Fiz essa costurinha pra prender o forro. Agora, eu vou cortar esse excesso que ficou aqui. E agora, nós vamos colocar o cursor. Antes de colocar o cursor, vamos alinhar as 2 bordas do zíper. E vamos marcar o centro aqui embaixo também. A gente marcou o centro lá em cima para colocar a alça. Agora, a gente vai marcar o centro aqui embaixo. Agora, para colocar o cursor, deixa eu alinhar aqui o zíper, que um lado tá maior que o outro. Eu vou cortar as pontinhas dos dentes aqui, para ficar mais fácil de encaixar. Vou encaixar de um lado. Encaixa do outro e puxa. Tem que ficar alinhada as 2 laterais, para a peça não ficar torta. Então, coloca aqui até deixar bem alinhado as 2 bordas. Ó, ficou alinhada as 2 bordas. Pode puxar o zíper aqui pra cima. Agora, nós vamos fechar aqui embaixo. E já vai estar quase pronto. Aquele piquezinho que nós demos aqui no centro, vai ficar bem no centro do zíper. E nós vamos fazer uma costurinha. Pode ser com pontinhos bem largos mesmo. Deixem tudo certinho, pra peça ficar com o acabamento bem bonito. Agora, a gente faz uma costurinha aqui embaixo.
Agora, a gente pode cortar esse excesso que ficou aqui de zíper. Vou queimar essa borda. E agora, eu vou finalizar com um pedacinho de viés. Um pedacinho bem pequenininho de viés, cortem um pouquinho maior que a peça. Já tinha esse pedacinho cortado aqui, por isso que eu vou usar. Esse aqui é o viés mais largo, de 3,5 cm. A gente vai começar colocando esse viés aqui atrás. Como é uma peça que não é muito grossa, eu gosto de colocar com ele dobrado. Tem várias maneiras de colocar o viés. Vou travar minha máquina aqui, que ela não tá travada. Desculpa. A minha maneira de colocar viés é a seguinte, ó. Eu dobro essa pontinha aqui pra frente, que depois, quando a gente desvirar, vai ter um acabamento. Como é preto, vocês não vão enxergar muito bem, mas eu já ensinei várias vezes em outros vídeos como que eu coloco viés. Eu coloco viés com 2 milímetros pra dentro. Eu vou costurar, me baseando na margem aqui da peça, mas o meu viés vai estar um pouquinho pra dentro. Vai estar 2 milímetros pra dentro aqui. Que aí, na hora que eu desvirar, vai dar certinho, não vai sobrar e nem vai faltar viés. Mas cada um tem um jeito, né, de colocar, então vocês têm que treinar e colocar da melhor maneira que vocês podem colocar. Viés é treino, não precisa ter medo. É só vocês treinarem pra ir se adaptando. Eu tô sempre cuidando, ó. O meu calcador tá aqui, na margem da peça, e o meu viés tá um pouquinho pra dentro. E eu gosto de colocar ele assim, com ele dobrado. Só se a peça é muito grossa, que eu coloco com ele aberto. Assim, eu acho que fica numa largura perfeita quando a gente desvira. E dá bem certinho pra fazer. Aqui eu vou cortar um pedacinho do excesso. E a gente vai dobrar pra trás de novo uma pontinha. E quando a gente desvirar, já vai estar com o acabamento pronto. Não precisa ser tão grande. Inicia e finaliza sempre com retrocesso. Costurei o meu viés e aqui ficou uma bordinha sem o viés, ó, porque ele tá um pouquinho mais pra dentro. Na verdade, a costura deu bem aqui na pontinha da dobra do viés. Deu bem certinho, ficou bem alinhado. Agora, nós vamos desvirar, trazer o viés aqui pra frente. Eu gosto de abrir aqui, dobrar essa ponta e depois eu dobro de novo. Dobra a aba e dobra pra cima. Ó, puxem bem o viés pra frente, não deixem sobrando aqui. Tem que marcar e vincar bem essa costura pra ele ficar perfeito. Aqui também eu vou abrir. Dobrar essa borda. Dobrar de novo. Aqui no meu canal já tem esse vídeo, ele é bem antiguinho. E ele foi feito com recorte sublimado da minha parceira. Agora eu tô fazendo ele com tecido e com manta. Quem quiser ele prontinho, com recorte pronto já, né? Sublimado, é só vocês entrarem no site da Sublime Recortes Personalizados, que lá ela tem várias estampas. Pode personalizar para vocês também. Eu estou fazendo essa aqui porque várias pessoas estão fazendo de tecido, né? Deixa bem bonitinho esse acabamento, essa dobrinha, deixa bem certinho para não ficar nada embolado aqui ou sobrando viés na ponta, tá? É capricho. Cuidem na hora do acabamento para caprichar. E aqui, ó, a primeira costura está aqui, então eu puxo o viés tapando um pouquinho a primeira costura e faço a costurinha aqui.
devagarinho essa parte, pra ficar bem perfeito. Eu uso esse furador aqui pra me auxiliar na costura. Aí eu vou puxando ele devagarinho até a posição que eu quero. Vou olhando lá embaixo onde que tá a costura, pra não passar muito dela e nem deixar ela destapada. Finaliza com retrocesso. Está pronto o nosso porta-terço. Olha que lindo que fica. Fica uma fofura. Depois a gente vai passar, né? Aqui eu tenho uma argolinha de chaveiro. Essas argolinhas vocês encontram na internet por preço mais em conta, né? Comprando várias. Ou em lojas, armarinhos que vende produtos para costura também tem. Argolinha para chaveiro. E eu tenho esse mini terço, eu não comprei pela internet, eu comprei em uma loja aqui em Florianópolis. Mas vocês podem olhar na internet também, né? Encontrar um valor mais baixo para vocês comprarem vários e poderem fazer várias lembrancinhas. Também é uma opção de presente já pro Dia dos Professores, né? Fazer um porta-terços desse é bem legal. Coloca aqui dentro. E tá pronto o nosso chaveirinho. Nem vou passar agora, vou deixar pra passar depois. É uma lembrancinha muito simples, ó. Muito fofa de fazer. E bem rapidinha também. Em um dia vocês conseguem fazer muitas lembrancinhas dessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem ele pra me ajudar. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!